Começamos esses domingos, há 2 semanas, ouvindo a multiplicação dos pães. Aquele milagre que Jesus fez com aqueles 2 pães, 5 pães e 2 peixes. A multidão que procurava Jesus para ouvir a sua palavra. Mas o domingo passado, de novo aparece Jesus e aquela multidão. Mas aquela multidão já tinha outro interesse. Depois de que Jesus saciou a sua fome, o seu interesse não era tanto já ouvir a sua palavra de vida, mas saciar a sua fome física. E esqueceram-se da mensagem principal da vida de Jesus, de seu exemplo. E hoje encontramos Jesus já com alguns judeus falando também sobre o pão da vida. E há vários elementos importantes que resgatar sobre esse discurso, sobre esses dias que temos ouvido o pão vivo descido do céu e que vamos continuar ouvindo 2 semanas mais. Primeiro elemento que devemos resgatar esse domingo. Jesus fala para os judeus não murmurar, não critiquem, não donos da verdade, porque quando vocês se acham donos da verdade, fecha no seu coração a palavra de Deus. Quando muitas vezes queremos ter a razão diante das situações da vida, esse querer ter a razão é nos fechar, não querer ouvir o outro, não querer ouvir a voz do Espírito Santo que fala ao nosso coração. Fechamos a ação de Deus na nossa vida. E muitas vezes esse murmurar, esse criticar, fecha também o nosso coração para ver, para olhar a necessidade do nosso irmão. Segundo elemento importante desse domingo, dessa palavra que ouvimos: deixem-se atrair por Deus, sejam seus discípulos. Que todos nós sejamos os seus discípulos. Sintam que Deus é o nosso Pai. Sentir que Deus nos escolheu. Sentir que Deus nos chamou para todos nós partilhar a mesma vida, o mesmo pão, a mesma vida eterna que Ele nos prometeu e que os profetas já tinham falado e que se faz na pessoa de Jesus. Um terceiro elemento que Jesus mostra nesse evangelho é o desejo de que os discípulos, a comunidade, a multidão venha para Ele. Venha a partir de uma experiência pessoal. E é aqui onde nós temos que ressaltar a importância de ter uma experiência pessoal com Deus. Porque muitas vezes nem conhecemos toda a doutrina. Muitas vezes nem conhecemos tudo aquilo que a igreja manda. Muitas vezes somos guiados pelo testemunho, a vida dos nossos irmãos. Mas nós temos que fundamentar a nossa fé numa experiência pessoal. Nesse encontro, ser cientes daquilo que nós estamos procurando em Jesus. E isso nos faz pensar também o que nos traz a cada um de nós para nos encontrar com Jesus. Qual é a nossa motivação? Qual é o nosso desejo de encontro com Deus? Porque nós participamos da Eucaristia, porque queremos ter esse encontro com a comunidade, com o povo. Qual é realmente a nossa motivação? Se estamos realmente procurando o Deus da vida, o Deus que nos promete esse pão vivo, o Deus que nos promete a vida eterna, ou estamos nos deixando levar pelo nosso egoísmo, por nosso orgulho, porque muitas vezes viemos porque costume,
porque eu tenho que ir na missa semanal, não sei, mas eu tenho que cumprir. E por isso é importante entrar no fundo do nosso coração e encontrar realmente a nossa motivação. Encontrar realmente aquilo que nos leva a ter esse encontro verdadeiro com Jesus. Esse encontro verdadeiro que se faz presente no sacramento da Eucaristia, no nosso altar. O mesmo pão se faz vida e vem ao nosso encontro. E o quarto elemento, que está muito unido a esse terceiro elemento, quando Jesus diz à multidão: comam a minha carne. O que significa comer a carne de Jesus? O que significa participar do banquete da Eucaristia? É ter a ver com Jesus. É no sacramento, é nos comprometer com a vida de Cristo, é nos comprometer com o amor ao próximo, é nos comprometer com a fidelidade a Deus. Comer a carne de Jesus é ter a ver com a vida de Cristo. E nós sabemos que a vida de Cristo requer também um compromisso de vida. E não podemos chegar, receber o sacramento e continuar a vida lá fora. Nada aconteceu na minha vida. Porque acontece, pela nossa fé, acontece um milagre na nossa vida também. E devemos sair com a intenção de ser cada dia melhor. Porque na nossa humanidade, certamente, temos erros. Muitas vezes nos equivocamos, mas reconhecer na Eucaristia o Cristo vivo é também nos comprometer uma vida nova. A sair e realmente fazer esse compromisso de vida, que muitas vezes é difícil, que muitas vezes requer compromisso, mas se nós confiamos na graça de Deus, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos oferecer os elementos necessários para o nosso crescimento e para que nós possamos realmente nos comprometer nessa vida cristã. Irmãos, a nossa motivação de nos encontrar com Jesus tem que partir de uma motivação pessoal. O nosso desejo de vir na Eucaristia cada semana, cada dia, cada vez, tem que partir do desejo pessoal. Porque se a gente não parte desse desejo pessoal, desse desejo de se encontrar com aquele Cristo vivo, termina esquecendo e chega o primeiro vento e leva a nossa fé. Leva naquilo que nós acreditamos, leva o nosso compromisso. Deixemos-nos guiar sempre pela luz do Espírito Santo, para que seja Ele que fortaleça a nossa vida, a nossa fé, o nosso reconhecimento nesse pão vivo descido do céu. Lembremos Elias, que altura, aquele homem cruzando o deserto da vida, cruzando o problema, atravessando muitas vezes por dificuldades, mas Deus enviou seu anjo para que o alimentasse com o pão da vida. E ele, alimentado com esse pão da vida, teve coragem de continuar, de se levantar, de sair na frente e continuar a sua missão. Que realmente nós possamos, depois de receber a comunhão, o corpo de Cristo, o seu sangue, o seu pão descido do céu, continuar a nossa missão de ser bons cristãos na nossa vida pessoal, na nossa comunidade, nos nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.